e eu vou para Brasília, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, respondeu ao novo pedido de revogação da prisão do ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. E quem tem os detalhes dessa história é o André Anelli. Anelli, boa tarde para você. Nos traga a informação completa, querido. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você, aos comentaristas e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esse despacho do ministro Alexandre de Moraes foi realizado no último dia 17 de dezembro e revelado agora, então, pelo jornal O Globo, e mostra a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para fazer com que Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, continue preso. Na avaliação e na argumentação do ministro Alexandre de Moraes, é necessária a manutenção dessa prisão porque ainda existe o risco de interferência de Silvinei Vasquez nas investigações. Essas investigações são a respeito da suposta interferência do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022 para presidente da República. Vasquez teria feito blitz, principalmente no nordeste do país, para dificultar, então, a chegada de eleitores do então candidato e agora presidente da República, Lula, nos locais de votação, de forma a, supostamente, de acordo então com as investigações, a beneficiar o então candidato à reeleição, o então presidente Jair Bolsonaro. Por conta dessas investigações, Silvinei Vasquez está preso desde agosto do ano passado e aí houve então o pedido da defesa para que houvesse a libertação dele, uma vez que, de acordo com a defesa, Silvinei Vasquez sofre de problemas de saúde desde que ele está preso há aproximadamente 6 meses, já perdeu cerca de 12 quilos e, segundo a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele corre o risco de ser envenenado na prisão. Mesmo diante dessas argumentações, Alexandre de Moraes acabou então mantendo a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, que, como eu disse, encontra-se detido desde agosto do ano passado. Lembrando também que Silvinei Vasquez é investigado em outro caso, foi julgado recentemente pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, naquele caso em que ele postou, nas vésperas das eleições, um vídeo apoiando o então presidente Jair Bolsonaro. Ele logo depois apagou esse vídeo das redes sociais dele e foi acusado logo depois, então, de improbidade administrativa. A Justiça Federal do Rio de Janeiro entendeu que não houve essa improbidade e então ele foi isentado dessa acusação porque, no entendimento da Justiça, se diferencia a rede social particular dele com os elementos públicos, com o cargo público que, na avaliação da Justiça, não foi utilizado nesse caso. Mesmo com essa vitória, nesse outro caso, agora a defesa tenta a libertação de Silvinei Vasquez por conta, então, dessas supostas blitz exageradas no Nordeste no ano de 2022. Aros. Tá certo, Anelli. Obrigado, bom trabalho por aí. E aí, senhores, começa com você essa, Vilela, a manutenção da prisão do Silvinei. Olha, Aros, a manutenção da prisão do Silvinei não se justifica de forma alguma. Não há que se falar numa prisão preventiva onde você não tenha um risco para as investigações, um risco para a sociedade. E aí eu pergunto, qual é o risco que Silvinei Vasquez, um servidor público aposentado, que não exerce mais o seu cargo, não exerce função de mando, tem para justificar essa prisão que já está acontecendo desde agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos indo para o 5º mês de prisão. Qual é a justificativa para isso? Não existe justificativa. A manutenção dessa prisão vai contra o que estabelece a legislação, o Código Penal e o Código de Processo Penal e vai contra, inclusive, a jurisprudência das Cortes Superiores. No meu entendimento, a manutenção dessa prisão, ela tem um cunho político e isso é ruim para o Brasil. Sempre que a gente acaba olhando a capa e vendo o nome do réu, isso faz mal para o Brasil, faz mal para as instituições e eu vejo que, mais uma vez, estamos incorrendo nesse mesmo erro. E para você, Davi? Concordo plenamente com o Vilela aqui. Como uma pessoa hoje que está presa, que não tem mais uma função pública, pode interferir na investigação se ele for solto. É um absurdo.
E olha, o Brasil precisa tomar cuidado com o que está acontecendo com o cerceamento de liberdade de expressão, de liberdade de opinião. Isso é muito sério. Esse é um pilar central da democracia. Nós não podemos deixar que vai sendo abocanhado um pouquinho ali ou colar, porque a gente vai acostumando. É a história do sapo na panela, né? Fica lá aumentando a temperatura, a gente está aumentando a temperatura. Cada vez mais tem ali uma pequena cerceamento de liberdade de expressão e usando o poder de forma voluntarista. Isso é, sim, como bem disse o Vilela, muito ruim para as instituições. E você, Piperno, qual é a leitura dessa decisão do STF? Veja, eu acho que isso é muito grave, a não ser que o STF tenha, os investigadores tenham alguma informação que a gente não conheça que justifique isso. Como não veio nada público até agora, eu não consigo enxergar argumentos para mantê-lo preso. E é, inclusive, uma queixa que muita gente fazia na época, por exemplo, lá da Lava Jato, quando houve uma espécie de justiçamento aí e se manteve muita gente aguardando julgamentos, pressionando, sendo, enfim, oferecendo, sofrendo pressão psicológica para assinar, enfim, delações. Tudo que foi muito criticado por pessoas responsáveis, por correntes democráticas naquele momento, em certa medida, tudo não, mas grande parte daquilo se reproduz, por exemplo, nesse caso. Então, ele foi preso naquele momento, ok, eu acho que ali ele era um suspeito, muitas suspeitas fortes rondavam lá o nome dele, ok, mas se passaram 5 meses, 5 meses é muito tempo. 5 meses não se justificam, a não ser que, como eu disse no início, alguma coisa extremamente grave tenha sido encontrada lá pelos investigadores e a gente ainda não conhece essas informações. Então, como eu não conheço, como eu não sei o que poderia estar justificando isso, eu acho que está errado.